João capítulo 20, verso 29 diz assim, querido: e disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Você pode dizer isso comigo? Diz assim: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Amém? Feche os seus olhos. Vamos clamar ao Senhor pelo derramar da graça dele sobre as nossas vidas hoje, de forma que nós sejamos despertados pelo Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, nós já temos te adorado, te louvado com cânticos, mas nessa hora, Senhor, nós queremos te adorar com a reverência do nosso coração. Queremos te adorar com a atenção dos nossos olhos, a atenção dos nossos ouvidos e a atenção da nossa mente. Por isso eu peço a tua ajuda, porque nós não sabemos como pedir, não sabemos como fazer. Ó Espírito Santo, vem varrendo da nossa mente, da nossa alma, todo tipo de preocupação, todo outro qualquer pensamento que não esteja alinhado com o Senhor. E à medida que o Senhor limpa a nossa mente, que varre essa casa, enche do teu Espírito, enche das revelações eternas, e que essas revelações hoje nos curem, nos libertem, Senhor, nos despertem, Paizinho querido. E eu desde já oro, Senhor, para que essa mensagem nessa noite venha romper o domingo à noite, e venha, ó Deus, impactar a nossa segunda, terça, quarta, ó Deus, toda a nossa semana e outros dias que virão. Sejamos, ó Deus, despertados, aquilo que o Senhor semear na nossa vida hoje, ó Deus, não se perca de forma alguma, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, o título da nossa mensagem hoje é: tire Deus do seu SPC. Tire Deus do seu SPC. Quem sabe o que é SPC? Sabe o que significa? A gente sabe o que é, né? Mas nem sempre a gente sabe o que significa as siglas SPC. SPC é Serviço de Proteção ao Crédito. Né? É um departamento, né? Acredito ser federal, né? Aonde existe uma espécie de ficha limpa e ficha suja. Né? Quem deve no mercado, quem deixa de pagar suas contas, tem o seu CPF cadastrado numa lista suja ali, né? De forma que uma vez que a pessoa está ali naquela ficha, naquela lista, ela não pode ter crédito em banco, cartão, em lojas, né? Ela não consegue comprar a prazo, ela fica ali com o que a gente popularmente conhece o nome sujo. Né? E o tema da nossa mensagem fala justamente sobre isso, sobre tirar Deus do nosso SPC. Porque você vai entender mais tarde, ao longo dessa reflexão hoje, que talvez não intencionalmente nós temos uma lista também pessoal, cada um de nós temos uma lista, onde nós colocamos determinadas pessoas, ou determinadas coisas, lugares, que não são dignos da nossa confiança, que não são dignos do nosso crédito. E muitas vezes, talvez não intencionalmente, nós acabamos colocando Deus nessa lista do SPC, nessa nossa lista pessoal, onde Deus não tem crédito conosco. É sério o que nós estamos falando, mas você vai perceber ao longo dessa reflexão, que ainda que você não faça isso intencionalmente, nós acabamos fazendo isso com Deus. E nós temos que entender como Deus se sente a respeito disso. Mas antes de nós entrarmos especificamente nesse assunto, eu preciso que você entenda comigo aqui a respeito de fé. Tá? Há pelo menos 3 princípios, 3 fundamentos básicos a respeito de fé, que eu e você precisamos entender nessa noite, para que venhamos a entender o desejo do coração de Deus e o porquê Deus vira para Tomé
nesse verso 29, diz assim: Tomé, se você creu em mim porque me viu, mas eu digo para você, que bem-aventurados são aqueles que não verão e não viram, mas mesmo assim creram. E nós vamos entender por que Jesus disse isso a Tomé naquela ocasião. Mas antes, entenda esses 3 fundamentos aqui comigo. O primeiro deles é o seguinte: o que é fé? Fé é uma certeza. Fé não é dúvida. Onde tem dúvida não tem fé. As duas coisas não estão juntas. Abra sua Bíblia ali em Hebreus capítulo 11, no verso 1, bem rapidinho, se você for bom de endereço. Se você não for, olha pelo monitor aí. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então veja que a fé é um firme fundamento, é uma certeza das coisas que ainda se esperam, é uma prova, uma convicção das coisas que os olhos naturais ainda não visualizaram. Para que a gente entenda de uma forma mais contemporânea, eu gosto de uma versão, aqui em James atualizada, a versão do Rei Tiago atualizada diz assim: ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos. Percebe? A fé é a certeza, não a dúvida, não a mera expectativa, mas a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Fé, primeira coisa que nós precisamos entender, que fé, ela não é abstrata, ela não é simplesmente uma sensação. Fé, ela é algo concreto, é uma certeza. Se há dúvida, não há fé, certo? A fé, ela traz uma certeza, ela traz uma absoluta certeza de algo que, ainda que não tenhamos visto, nós não temos dúvidas de que vai se concretizar. Amém? E nós precisamos entender, querido, que a fé, ela é a total confiança naquilo que nós ainda não vimos com os nossos olhos. Porque nós precisamos entender, e Jesus fala isso a Tomé naquele momento ali, após a sua ressurreição. Ele diz: Tomé, você conhece a história, Jesus havia ressuscitado, aparecido aos discípulos, só que Tomé não estava junto dos discípulos. E quando os discípulos viram e diz assim para Tomé: olha, Jesus ressuscitou, ele apareceu para nós. Tomé diz: eu só creio se eu ver. Se eu ver, eu creio. Se eu não vê-lo, vocês estão falando aí, eu não vou acreditar. E aí quando Jesus aparece, e Tomé está lá, e ali ele diz: agora eu creio, né? Ele vê Jesus ressurreto. Aí Jesus vira para ele: você creu porque viu, tá? Você creu porque viu, mas isso não é fé. Jesus deixa muito claro que a posição, o comportamento de Tomé não era um comportamento de fé, não é? Não era um comportamento de alguém que crê no Senhor. Por quê, querido? Porque aquilo que nós já vimos, não se necessita esperar, não se necessita confiar, certo? É a mesma coisa que eu disser para você bem assim: vamos supor que essa caixa de som não esteja aqui, e eu digo para você assim: olha, você crê que vai chegar essa caixa de som aqui amanhã? Ela não está aqui, né? Vamos fazer uma analogia aqui, uma simples ilustração. Ela não está aqui, suponha que ela não esteja aqui. E eu digo para você hoje: olha, ela vai estar aqui amanhã. E você diz assim: quando ela chegar, eu acredito que ela vai estar aqui. Até lá, eu não acredito. Tá? Então o que você está dizendo? Eu não tenho fé. Eu não tenho fé naquilo que você está dizendo. E aí quando ela chega,
Não adianta você dizer bem assim, agora eu creio. Não faz sentido. Por quê? Porque você já viu. E uma vez que você já viu, não existe mais a necessidade de fé. Porque fé é a certeza de algo que você ainda não viu. Amém? Amém. E ainda que isso seja tão básico, óbvio, muitas vezes nós esquecemos dessa questão, de que fé é uma coisa que nós não vimos, mas que precisamos agir como se ela já estivesse ali, que precisamos nos mover como se ela fosse acontecer, que precisamos nos direcionar como se fosse uma certeza de que é uma questão de tempo, vai acontecer, e nós precisamos nos posicionar em direção a isso, e não esperar que aconteça. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 24, olha o que ele diz, ouça com atenção. Romanos 8, 24 diz assim, porque em esperança fomos salvos. Em esperança, em fé, certo? Nós temos a esperança de que Jesus voltará e nos levará para a eternidade. Cantamos isso aqui hoje, amém? Amém. Isso tudo é feito em fé. Nós esperamos por isso. Aí ele continua dizendo, ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Se já está vendo, não vai esperar, querido. Né? Entende? Então, fé é algo absoluto, é uma certeza. Amém? É a primeira coisa que nós precisamos entender. Fé é uma certeza. Amém? O segundo fundamento a respeito de fé é o seguinte. A fé, eu preguei uma mensagem há alguns meses atrás, acho que até deve ter sido o começo do ano ou fim do ano passado. Depois você pode procurar lá no canal do YouTube. Né? A fé não é, o título da mensagem, a fé não é negacionista. Ela não nega a realidade, certo? E lá eu falava justamente um pouco sobre isso aqui, sobre esse fundamento, que é a fé se ampara no caráter daquele em que se crê, certo? Por isso, a fé não é uma exclusividade de alguns, porque na cabeça de muitas pessoas ter fé existe o dom da fé, certo? O dom da fé é uma capacidade extraordinária do Espírito para que alguém haja, certo? Em uma proporção fora do padrão, fora é uma exceção. O dom da fé é a capacidade de crer de uma forma extraordinária, certo? Mas, em geral, o padrão da fé, ela não é uma coisa exclusiva. Tem muita gente que acha que ter fé é uma seleção que Deus faz. Então, Deus faz assim. Como é que é o nome do irmão mesmo? Esqueci. Rivaldo. Então, Deus fala assim, não, o Rivaldo eu criei e vou colocar fé nele. Mas ao Paulinho eu não coloco fé. Aí eu coloco no João. Como se Deus fosse escolhendo aleatoriamente quem ele coloca fé, quem ele não coloca fé. Não é assim, certo? Eu particularmente participo do pensamento que todo homem tem fé, mesmo o ateu tem fé. Se o homem não tiver fé, nem que seja em si mesmo, ele não levanta para trabalhar todos os dias, certo? O que é um transtorno compulsivo? Esse transtorno que faz com que a pessoa tenha medo de tudo, de sair de casa, né? Ela entra numa depressão, o toque, né? Que eles chamam ali transtorno... É basicamente quando a pessoa perde a fé em tudo, inclusive em si mesma. Ela já não acredita na sua capacidade, ela não acredita mais em ninguém, então ela tem medo de tudo, de todos, de qualquer coisa, certo? Mas eu participo desse pensamento de que todo homem tem fé, mesmo aquele que não crê em Deus, mas ele espera por algo, ele está sempre esperando por algo, ou de alguém, ou de si mesmo, ou de alguma coisa, certo? E nós precisamos entender, querido, que a fé, primeiro já entendemos, a fé, ela é uma certeza. Segundo, a fé, ela se ampara no caráter daquele em que se crê, certo? E por isso ela não é uma exceção, ela nunca vai ser uma exceção,
nunca vai ser exclusividade de alguns, mas pode ser alcançada por todos, certo? Disponível a todos que se dão o trabalho de conhecer o caráter daquele que se crê. Abra a sua Bíblia em Números, você vai entender melhor, através de Números 23, 19. É um texto bem conhecido, nós muito falamos dele aqui e já citamos ele de várias formas aqui. A fé se ampara no caráter. Fé é uma certeza. A fé, ela não é uma sensação exclusiva de alguns, mas ela está disponível a todos aqueles que se dão o trabalho de conhecer o caráter daquele ou daquilo em que se confia, certo? Números capítulo 23, verso 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Amém? Amém? Querido, entenda isso daqui. A Bíblia diz que Deus não é homem, certo? Por que a Bíblia deixa claro que Deus não é homem? Porque Deus está acima das imperfeições humanas. Leva ela, tá difícil concorrer com ela. Põe ela ali, por favor, dá uma voltinha. Que aí talvez ela se acalme um pouquinho. Querido, se a fé se ampara no caráter, se a fé se ampara, o que é o caráter de alguém? Basicamente é o histórico dessa pessoa, certo? Qual é o histórico de Deus? A Bíblia diz que Deus não é homem, logo Deus não está limitado às imperfeições humanas. Ou seja, Deus está em crédito, Deus está em caráter, em moral, acima de qualquer comparação com os homens. Amém, querido? Então entenda, se a fé se ampara no caráter de Deus, e o caráter de Deus é inviolável, inquestionável, indiscutível, nós precisamos entender que crer em Deus é saber que nós estamos crendo em um Deus que é santo, certo? O caráter de Deus é santo, o histórico de Deus é santo, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque Deus nunca vai fazer algo que não esteja dentro do seu controle, Deus nunca vai dizer que vai fazer algo e vai ser infiel à sua palavra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porventura diria ele, Deus, e não o faria, ou falaria e não confirmaria, certo? Deus faz tudo o que diz, e tudo que Deus fala, Deus confirma, amém? Diferentemente dos homens, ainda que existam homens de moral, você conhece uma expressão que fala bem assim, homem de boa fé? Quem aqui já ouviu essa expressão? Homem de boa fé. O que é um homem de boa fé? Nada mais é do que um homem de caráter. É um homem ou uma mulher que tem um histórico de um comportamento moral correto, justo, certo? Mas nós sabemos que mesmo os homens de boa fé são homens, suscetíveis a errar, passivos de falhas. Homens fazem promessas e muitas vezes não é só por não querer, mas falham nas suas promessas, falham nas suas palavras, porque somos falhos, infelizmente. Nós temos essa nossa estrutura, não que devemos aceitar viver assim, mas somos assim. E Deus, Ele está acima do homem. Ele não é homem para que minta. Ele é um Deus santo. Ser santo é ser separado, é estar além, é estar acima, certo?
ser perfeito. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus de amor. Amém? E nós precisamos entender que a nossa fé em Deus, ela precisa se amparar no caráter incorruptível de Deus. A fé, ela não vem assim, do nada eu vou crer, certo? Se você não me conhece, não sabe da minha índole, não sabe do meu caráter, você não vai confiar em mim. Mas se você caminha comigo, se você anda comigo durante um tempo, conhece, eu crio um histórico no seu coração, na sua vida, certo? Justo, sou justo com você, procuro ser puro, procuro ser fiel, crio no teu coração fundamentos morais, logo você vai conseguir depositar confiança em mim, sim ou não? Sim, porque a fé se ampara no caráter de quem a gente confia, certo? Esse é o segundo fundamento. Primeiro, lembra? Primeiro fundamento, fé é uma certeza. Segundo, a fé, ela precisa se amparar, se ancorar, se apoiar no caráter. Ninguém confia em alguém que seja infiel, certo? Por isso que existe um serviço de proteção ao crédito. Uma vez que o teu nome cai ali, as outras empresas ficam sabendo e eles não vão te dar crédito, certo? Porque seu nome está sujo, porque você não é digno de confiança, pelo menos no que diz respeito a finanças, certo? E quando nós entendemos que fé se ampara no caráter de quem a gente confia, você tem que entender comigo que, sendo Deus inviolável no seu caráter, inquestionável a respeito da sua moralidade, da sua justiça, um Deus que nunca errou, um Deus que nunca falhou, Ele certamente é digno da nossa confiança. Sim ou não? Ele certamente é digno da sua confiança, sim ou não? Sim. E aí eu já deixo uma observação aqui. Porque muitas vezes nós não estamos crendo em Deus, mesmo sendo Deus tão fiel, tão justo. Olha para a história. Quando foi que Deus falhou? Quando foi que Deus deixou de cumprir o que disse, seja bom, seja ruim? Nunca. Quando foi que Deus deixou de cumprir até mesmo a palavra que Ele já havia dado lá atrás a Abraão e disse, Deus disse para Abraão que proveria para si mesmo o cordeiro, e esse cordeiro era o próprio filho dele, e mesmo assim, passado milênios depois dessa promessa, Ele não deixou de enviar o filho dele. Ele poderia ter tardado essa promessa, né? Abraão já tinha morrido, mas para quem que Ele fez a promessa? Para Abraão. Ele disse a Abraão, Abraão, eu vou prover o cordeiro, não precisa sacrificar o seu filho. Mas Abraão já tinha morrido, Deus não tinha nenhum compromisso de cumprir aquela promessa, sim ou não? Deus poderia ter ficado calado, sim ou não? Deus precisava ter revelado isso a Moisés, para Moisés escrever, para a gente saber? Não, mas porque Deus prometeu, e mesmo que Abraão já tinha cumprido, e Deus é sempre fiel, Ele cumpriu o que prometeu, amém? Porque tem gente que é assim, tem gente que faz uma promessa para você aqui hoje, se você mudar, se você morrer, ele fala bem assim, morreu, já era, não tenho mais o dever de cumprir, porque morreu. Mas onde está a palavra? Né? Aonde está a moralidade, a dignidade, a justiça, a fidelidade? Então, por isso, Deus não é homem, e Deus não mente. Ainda que Abraão tivesse morrido, Deus trouxe o filho dele para a terra, e Deus sacrificou o seu próprio filho por amor de nós, e por amor do seu povo, amém? Porque Deus é fiel mesmo quando a gente não é. Não é isso que a palavra de Deus diz, querido? Sim ou não? Sim. O problema é que muitas vezes nós não confiamos em Deus,
porque nós não conhecemos o caráter de Deus. A gente está muitas vezes dentro de uma igreja, mas não sabe que Deus é fiel. A gente não examina as Escrituras. A gente não se permite ser provado em fé. E aí, por não conhecermos o caráter de Deus, por não nos enchermos dos históricos morais, das virtudes e dos atributos de Deus, a gente desconfia dele. Acho que Deus não vai fazer. Acho que Deus não vai cumprir. Então a gente desconfia de Deus. Mas a fé, ela sempre se ampara no caráter daquele a quem a gente confia. Amém? Você precisa, geralmente, né? Você precisa conhecer uma pessoa e investir um tempo com ela antes de casar com ela. Tem que haver um tempo onde você vai conhecer essa pessoa, vai conversar com essa pessoa, né? Para saber o que ela pensa, o que ela faz, como ela trata você, para que depois você case com ela. Tem gente por aí que encontra uma pessoa num dia, no outro está casando. Né? Não dá nem tempo de conhecer, saber a índole dessa pessoa. Né? E aí você simplesmente se entrega a alguém sem conhecer essa pessoa. É um tiro no escuro, às vezes dá certo. Mas a realidade dos nossos dias tem provado que muita gente que passa anos namorando, casa e depois é traído, né, é coisa e tal. Então, a pessoa demonstra uma infidelidade, demonstra uma falta de caráter, uma injustiça, uma falta de hombridade e tudo mais. Imagine alguém que não conhece. Então, a única forma de nós confiarmos em alguém e criarmos expectativa naquela pessoa é se nós ampararmos a nossa confiança no caráter. Então, confiando em Deus, tendo fé em Deus, nós não temos motivos em Deus para desconfiar dele, amém? Amém? E a terceira coisa que nós precisamos ver a respeito do fundamento da fé é o seguinte: fé, o que é fé? Certeza, amém? Amém? Fé ou certeza é algo essencial para Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, porque ela precisa entender isso de uma vez por todas. Diga assim: fé é essencial. É vital, primordial para Deus. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Hebreus 11:6. Abra ela aí, a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 6. Confiança é indispensável para Deus, é algo indispensável. Deus não trabalha com desconfiança. Deus não trabalha em meio a dúvidas. Deus não trabalha assombrado por dúvidas. E mesmo que você diga crer, não se esqueça que Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente quem você é por dentro e por fora do avesso. Ele te conhece mais do que você mesmo. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé, sem confiança, sem certeza, é impossível agradar-lhe. Porque é necessário, olha aí, é necessário, não é facultativo, é necessário, é primordial, é essencial, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador do que os buscam. Amém? Essa palavra é muito clara. Toda pessoa que se aproxima de Deus precisa crer nele. Precisa crer nele. Precisa confiar nele. Aliás, o que Deus está dizendo aqui para nós, querido, não é apenas que aquele que quer se aproximar precisa confiar nele. Deus está dizendo o seguinte: sem fé, nem venha. Sem fé, não se achegue. Se é para ficar com mimimi e dúvida comigo, questionando se eu sou quem digo ser, se eu não sou, ou você entra ou você não entra.
Ou você se aproxima confiando que eu existo, que eu faço o que cumpro, ou não chega. Porque se você chegar sem fé, você vai automaticamente desagradar a Deus. Presta atenção, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar-lhe. A fé não é só uma condição essencial para você se aproximar de Deus, como não adianta esperar, querido, ver algo. Lembra de que eu disse? A fé é uma certeza, certo? Fé é uma certeza. Então, se alguém está esperando que Deus lhe confirme a sua existência, de alguma forma, mandando um anjo, aparecendo numa sarça ardente, sei lá, fazendo algo extraordinário para que você realmente creia, Deus existe. Ou que Ele faça algo extraordinário que demonstre um poder assim, e você venha dizer, Deus existe. Se você está esperando isso acontecer para se achegar a Ele, deixa eu te dizer uma coisa. Quando isso acontecer, você vai ter perdido a chance de agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus é a nossa capacidade de que ainda que Ele não faça, nós já confiamos que Ele vai fazer. Eu vou repetir isso. O que agrada ao coração de Deus é quando nós cremos com toda a nossa certeza, porque Ele disse que vai fazer, porque Ele não mente, porque Ele é inviolável, o seu caráter é inquestionável, Ele é santo, puro, fiel, bondoso, misericordioso, Ele cumpre tudo o que diz. E porque nós nos amparamos no seu caráter, nos atributos de Deus, nós temos plena certeza que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não há sombra de dúvida. Quando nós fazemos isso, nós agradamos a Deus. Mas se eu fico aqui na retaguarda dizendo-me assim, se o Senhor não provar para mim que o Senhor existe, se o Senhor não provar para mim, entenda uma coisa, querido, eu já ouvi testemunho de pessoas que questionaram Deus a respeito disso. Eu já ouvi pessoas dizendo para Deus assim, Deus prova que o Senhor existe, e Deus provou. Mas entenda, geralmente esses testemunhos estão relacionados a pessoas não crentes, certo? Que estão num processo de conversão, num processo de entrega, e elas vêm para Deus e dizem assim, Senhor, se o Senhor fizer assim, assim, assado, se o Senhor fizer isso comigo, eu entrego minha vida ao Senhor. Já ouvi gente, por exemplo, dizer assim, se o Senhor me curar dessa doença, eu entrego minha vida ao Senhor. Deus vai e cura. Certo? É uma questão. Aí Deus cura, mas entenda, esse não é o padrão que Deus pretende. Deus muitas vezes pode, na sua soberania, se sujeitar, olha isso, é até uma ironia falar isso, soberano e sujeição nem sempre andam muito conectados, mas Deus na sua soberania pode se sujeitar ao pedido de um perdido, simplesmente para atrair essa pessoa, mas dificilmente Deus vai fazer isso com gente orgulhosa, que por capricho e covardia, vai bater o pé e dizer, se o Senhor não se remostrar aqui, um anjo descer, eu não faço. Se o Senhor não mostrar de alguma forma o teu poder, se eu não ver uma nuvem, se eu não ver um anjo, se alguém não aparecer e disser assim, assim, assado, eis que o Senhor te diz, eu não me mexo. Deixa eu te dizer uma coisa, ainda que Deus faça isso, você terá perdido a oportunidade de agradar-lhe o seu coração. Porque a palavra de Deus está deixando bem claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você chega em Deus com fé, você agrada a Ele. Amém, querido? Você alegra o coração de Deus. E na verdade, Deus está aberto, Ele está acessível a quem chega com fé diante dele. Quem chega com confiança, seja em lágrimas,
seja remoendo a sua própria carne, esmiuçando sua carne e dizendo: Senhor, eu não entendo porque o Senhor está fazendo o que está fazendo, mas eu continuo crendo em quem o Senhor é. Eu não entendo porque o Senhor está fazendo o que está fazendo, mas eu continuo confiando em tudo que o Senhor disse, e o Senhor disse ser bom, e eu continuo crendo que o Senhor é bom. Eu continuo crendo que, apesar dos pesares, todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu estou buscando ao Senhor. Isso agrada ao coração de Deus, isso atrai a Deus. Então entenda esses 3 fundamentos para nós entendermos o que Jesus disse lá atrás a João, a Tomé, no Evangelho de João. Fé é uma certeza. Fé, certeza, se ampara no caráter. Confiar em Deus é a melhor coisa do mundo, porque o caráter de Deus é incorruptível, amém? E outra coisa, terceira coisa, fé é essencial para Deus. Confiar em Deus, ter uma certeza de que Deus existe, é essencial, amém, querido? Agora vamos voltar lá para o texto de João 20, 29, quando o Senhor fala com Tomé, e ele diz assim: Tomé, você creu depois que me viu, mas eu digo para você, que bem-aventurado, aí você vai entender a palavra bem-aventurado comigo. A palavra bem-aventurado, ela significa feliz, abençoado, próspero. Então, o que Jesus está dizendo para Tomé ali? Tomé, feliz, abençoado e próspero é quem teve certeza de mim, mesmo sem me ver. Quem teve certeza daquilo que eu sou, quem tem certeza daquilo que eu sou, do poder que eu tenho, mesmo sem me ver. Feliz é essa pessoa. Logo, querido, se nós seguirmos essa lógica de que Jesus está dizendo, se Jesus está dizendo assim, olha, feliz, abençoado, próspero, é alguém que não viu, mas confia em mim. Não me viu, mas confia na minha palavra. Confia no que eu prometi, confia na minha capacidade, não me viu, esse é que é feliz. Porque na nossa mente humana, racional muitas vezes, a gente acredita que feliz é aquele que teve uma revelação extraordinária. Feliz é aquele que um anjo lhe apareceu para dizer para ele que Deus é Deus, que Deus faz. Feliz é aquele que viu um milagre. Eu não estou dizendo, querido, que quem vê coisas extraordinárias, maravilhas de Deus, obviamente que isso alegra o nosso coração, mas Jesus diz que há uma dispensação, há uma satisfação, uma alegria no coração de alguém que não viu, não teve provas científicas notórias, palpáveis, mas mesmo assim creu, e porque creu, obteve a sua vitória. Diferentemente daquele que esperou ver para crer, e que depois obteve a sua vitória. Você está entendendo? Porque se nós aplicarmos o mesmo pensamento de Jesus inverso, se feliz é aquele que não vendo, mas confiou, logo eu posso entender que o inverso também se aplica. Ou seja, infeliz é aquele que espera ver para confiar. Você entende isso, querido? Você está entendendo comigo nessa noite? Hã? Querido, nós precisamos entender o seguinte: quem espera para ver, para depois dizer agora eu vou, quem espera para ver, para depois dizer eu vou obedecer, vou fazer, quem espera as coisas acontecerem, né? As coisas serem palpáveis, seguras, humanamente falando, para depois obedecer a palavra que Deus mandou, essa pessoa, ela pode até experimentar algum nível de alegria, mas não se compara com a alegria daquele que confiou desde o princípio, mesmo sem ver.
existe uma dispensação. Bem-aventurado significa feliz, significa próspero, significa rico em muitas outras traduções, significa abençoado. É abençoado alguém que mesmo sem ver, experimentou de uma paz sobrenatural, que a confiança em Deus traz, e uma alegria sem explicação, de alguém que confia e sente, e tem convicção de que Deus vai fazer mesmo sem ele ver. Sabe, querido, eu já tive as duas experiências na minha vida, e eu experimentei disso. Provavelmente você já experimentou e mesmo sem perceber. Já teve vezes em que Deus falou comigo e eu não acreditei que deveria ter feito aquilo, que deveria ter obedecido, que deveria ter feito aquela escolha, deixado de fazer aquilo. E quando aquilo que Deus falou comigo se realizou, ainda que eu via que Deus tinha falado comigo, havia uma tristeza no meu coração. Havia um abatimento no meu coração, porque eu pensei assim, poxa, eu deveria ter confiado. Deus falou. Quem já sentiu isso aqui? Já passou por isso? É infeliz quem espera ver para crer. É impressionante. Mas ao contrário, querido, quando Deus fala com a gente, e a gente não está vendo como vai fazer, não tem nada palpável, seguro, humanamente falando, mas a gente decide, eu vou obedecer. Deus está falando comigo, eu vou obedecer. Está escrito na sua palavra, eu vou obedecer. E aí de repente Deus cumpre o que prometeu. Vem uma satisfação, uma alegria, da gente saber que a gente agradou o coração de Deus. Quem já experimentou isso aqui também? Quem já deu um passo de fé direcionado por Deus, e Deus foi lá e confirmou a palavra que Ele mandou? Não é uma alegria, querido? Não é um gozo que a gente não explica, uma alegria que a gente não explica? É óbvio que o processo é duro, é óbvio que enquanto a gente está dando o passo ali, sabe, segurando literalmente na mão de Deus, segura na mão de Deus, não é? E vai. Não diz o hino, não é assim? Eu acho que eu errei na melodia, mas a letra é mesmo. Não é? É isso, querido. Quantos apóstolos tiveram a alegria de vencer? Benjamin falou sobre isso aqui esses dias. Quantos apóstolos tiveram a alegria de vencer a gravidade e andar sobre as águas? 2 vezes. Porque Pedro andou sobre as águas 2 vezes. Sabia disso não? Andou indo e andou voltando. Tem gente que está procurando. Eu não li isso na Bíblia não, pastor. Andou indo e andou voltando 2 vezes. Sim ou não? Sim. A gente se apega muito ao fato de que ele começou a afundar, né? Mas não muda também o fato de que, por um tempo, ele andou sobre as águas. Quantos dos outros discípulos disseram também, Senhor, deixa eu ir também? Quem na humanidade passou a vida toda contando essa história? Eu andei sobre as águas. Eu venci a gravidade. Meus pés pisaram no líquido e se firmaram. Deus venceu. Eu não sei se Deus me fez leve como uma pena, ou se Deus fez simplesmente aquela água ficar tão sólida que me sustentasse, mas eu andei sobre as águas. Quantos podem contar isso? Quantos têm essa alegria do testemunho? Deus falou, vem. Jesus falou, vem. E eu fui. Eu saí do barco. Tinha uma tempestade enorme. Só Pedro. Só Pedro. Você tem ideia do quanto isso encheu o coração dele de alegria? Essa satisfação. Os irmãos vão preparar o vinho. Pode se aproximar, por favor, querido. Entenda em nome do Senhor Jesus. Quem desconfia de Deus, nunca vive perto dele o suficiente para experimentar essa alegria, para experimentar uma vida sobrenatural extraordinária. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós considerarmos Hebreus 11:6, onde o Senhor disse, eu não me agrado de quem não tem fé, ou em outras palavras ele diz, aquele que se aproxima de mim é necessário crer que eu existo, sem fé é impossível me agradar, amém?
se nós considerarmos isso, uma pessoa que não crê em Deus, que não confia em Deus, que não acredita no caráter incorruptível de Deus e não se ampara nisso, é uma pessoa que nunca vai experimentar a alegria de uma vida extraordinária. É por isso que muita gente se converte e depois de 10, 15, 20 anos, o único testemunho que ele tem para contar foi no dia que ele creu no Senhor Jesus e foi liberto e aceitou Jesus. 20 anos depois ele não tem uma história nova para contar. 30 anos depois ele não experimentou nenhum milagre, nada extraordinário da parte de Deus. Sabe por quê, querido? Porque desde aquele dia em que ele aceitou Jesus como Salvador, ele nunca se deixou ser experimentado em fé e provado. Ele nunca mais deixou, caminhar, nunca mais se permitiu caminhar sem que ele estivesse totalmente seguro em si, não em Deus. Quem está entendendo isso aqui nessa noite? É por isso que muitas vezes nós não vemos mais testemunho de pessoas dizendo assim: irmão, eu estava nessa situação, e Deus falou comigo, confia, Deus falou comigo, faz essa renúncia, Deus falou comigo, faz esse propósito, e eu fiz, e quando eu fiz, Deus trouxe resposta. Sabe por quê, querido? Porque a gente só quer segurança própria. A gente quer, criar nossa própria segurança. Entenda uma coisa, guarda isso no seu coração. Ver para crer é exigir que Deus prove o seu valor. Toda vez que alguém vem para Deus e diz assim, como Tomé: se o Senhor se mostrar aqui, se eu tocar na sua ferida, se eu ver as suas mãos furadas, eu crerei, do contrário não creio. Essa pessoa automaticamente está dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor pode até ter falado, mas se o Senhor não provar aos meus olhos o que o Senhor falou, eu não vou crer. É alguém que está sempre questionando, porque, entenda, vamos lembrar por que eu falei dos 3 fundamentos. Fé é certeza, fé se ampara no caráter de Deus, e fé é essencial para Deus, certo? Toda vez que alguém vem e diz assim: Senhor, o Senhor vai ter que provar para mim, me dar algo palpável, se eu puder pegar, se eu puder ver com esses olhos que um dia terrar de comer, como diz o povo, se eu puder ver, se for algo realmente seguro, então eu creio. Automaticamente você está questionando o caráter de Deus. Porque se a fé se ampara no caráter, nos atributos divinos de Deus, se você não crê nele, você está desconfiando do caráter dele. Entendeu, querido? Sim ou não? Amém. Você está desconfiando do caráter de Deus. Ver para crer, toda vez que você, intencionalmente ou sem intenção, se permite desconfiar do poder, da existência de Deus, você naturalmente está colocando em xeque, em prova, o caráter de Deus. Agora deixa eu fazer uma observação. Uma coisa é você pedir um sinal, uma palavra para Deus ou de Deus para confirmar a vontade dele. Presta atenção. Uma coisa é você fazer como Gideão: Senhor, eu não duvido que o Senhor pode libertar Israel. Agora, só para eu ter certeza de que é isso que o Senhor quer que eu faça, está vendo esse algodão aqui? Está vendo a grama em volta? Molha a grama, deixa o algodão ali, seco. O que Gideão está fazendo? Está colocando em xeque o caráter de Deus? Ele está dizendo que Deus não vai fazer? Não. Ele só está dizendo o seguinte: Senhor, se é por mim mesmo que o Senhor vai fazer, se o Senhor quer que eu vá lá, falar com os anciãos, falar com o povo, para a gente partir para cima, para libertar Israel,
Só confirma a tua vontade. Eu não estou duvidando que o Senhor vai fazer. Eu não estou esperando que o Senhor vença a guerra por mim. Eu vou lá. Eu vou falar com o povo. Eu vou fazer o que o Senhor mandou. Eu só preciso ter certeza de que eu não estou ouvindo vozes e de que é o Senhor, que não é Satanás falando comigo nem minha carne. Então fala para confirmar, que eu não estou duvidando. O que Gideão estava pedindo? Um sinal. Uma autorização para Deus, não desconfiando. É diferente de alguém que fica dizendo bem assim, eu acho que Deus não está falando não. Acho que Deus se esqueceu, isso não vai acontecer, não é para eu fazer, eu não vou, não redo o pé, não vou dar isso que Deus está pedindo, não vou abrir mão, porque isso não. Isso é coisa da minha cabeça. O pastor falou lá, deve ter sido para o irmão João. O irmão João é líder, Benjamin é líder, é para ele. Não é para mim. Não vou, não faço, não conte comigo. É outra história. Porque Deus falou com você. E você não está pedindo nenhuma confirmação, você está dizendo, Deus, eu não vou. Você está colocando em xeque o caráter de Deus. Você está colocando em dúvida, em prova, o caráter de Deus. Amém, querido? É uma coisa bem diferente. Abra aqui sua Bíblia no Salmo 78, verso 32, rapidinho, por favor, querido. Salmo 78, verso 32. Aleluia. Salmo 78, verso 32 diz assim: com tudo isso ainda pecaram. Aí de onde Deus falou comigo o título da mensagem? Tire Deus do seu SPC. E não deram crédito às suas maravilhas. Daí veio, o Espírito Santo falou bem assim, o tema da mensagem é esse. Tire Deus do seu SPC. Por quê, querido? Porque foi exatamente, se você ler todo o Salmo 78, o salmista está falando justamente de Israel, e de como Deus tratou Israel no deserto, como Deus foi fiel, sabe, através da nuvem durante o dia, Deus cobria com a sua sombra, à noite no frio do deserto, Deus aquecia com sua labareda de fogo, Deus se revelava, Deus tirava literalmente água de pedra para o povo beber, Deus todos os dias, fielmente, por 40 anos, colocou ali pão na mesa deles, não deixou as sandálias se gastarem, as roupas, sustentou tudo, fez maravilhas extraordinárias, e não importa o quanto Deus fizesse, não importa quantas maravilhas Deus operasse, o salmista diz aqui no verso 32, com tudo isso pecaram. Aonde estava o pecado? Aonde estava o pecado de Israel? Não dar crédito às maravilhas de Deus. Não dar crédito ao poder de Deus. Deus já tinha dado tantas provas. Deus já tinha feito tantas maravilhas. Sabe, querido, Deus já tinha revelado o seu poder de tantas formas. Mas era impressionante como o povo, Deus não tinha crédito com o povo. Não tinha. No primeiro aperto, na primeira dificuldade, o povo começava a dizer, era melhor estar no Egito. No Egito a gente pelo menos tinha o que comer. No Egito tinha a cebola, tinha o melão. No Egito era melhor. No Egito era melhor. E no Egito a gente era escravo, mas era melhor. Aí Deus vinha, trazia pão, trazia carne, Deus se revelava, né? Aí o povo, Deus existe, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aí apertava um pouquinho as coisas. E sabe o que eu percebo? A gente não é diferente hoje. A gente não é diferente hoje. Se você conhecer um pouquinho de Bíblia, você vai ver que tudo que tem acontecido no mundo, as maravilhas de Deus, porque mesmo aquelas que a gente fica assim, Deus, é juízo do Senhor, né?
tempestades, fome, pestes, mas também milagres, salvação, curas, libertação, tudo também está acontecendo. E o mundo, à nossa volta, exatamente nesse exato momento aqui onde nós estamos, nesse exato momento aqui nós estamos, está acontecendo verdadeiros milagres. Nesse exato momento onde nós estamos aqui agora, está acontecendo maravilhas. Só que você está assim, cadê, pastor? Você simplesmente se acostumou com elas. Mas todos os dias Deus vai mostrando suas maravilhas para nós. Eu vou te mostrar uma maravilha que Deus fez. Que você não mexeu 1 milímetro do seu dedo para fazer. Pegue sua mão direita. Pegue sua mão direita e estenda assim. Coloque ela sobre o meio do seu peito, um pouquinho puxado para a esquerda. Aperte. Aperta, não estou vendo você apertar, para apertar. Está sentindo? Está sentindo? Está fazendo o que aí? Tum, tum, tum. Se isso não é uma maravilha de Deus, tem uma bomba dentro de você. Quem te deu? Quando foi que você parou para construir isso que está batendo dentro do seu peito? Já pensou que isso cresceu com você aí de dentro e ela cresceu junto com você? Acompanhou seu desenvolvimento? Já pensou que ele poderia pular do seu peito, ir embora, sair pela sua garganta, descer, sei lá, mas ele está encaixadinho, junto com todo o resto aí dentro. Isso não é maravilha de Deus? Isso é um milagre de Deus. A gente só se acostumou. A gente só se acostumou. Aí sabe o que é que acontece? Quando a dificuldade vem e bate na nossa porta. Deus, o Senhor não existe. Camarada, põe a mão no seu peito. Se Deus não existe, você acha que foi uma explosão que colocou esse coração pulsando? Há quantos anos a senhora tem, irmã? A irmã Zefinha? 84. Está batendo, né, irmã? Não está batendo não, irmã? Misericórdia, está parado. Meu coração não bate, só quando eu estou no Bate, irmã, bate. Mas está batendo. Há 84 anos, pela graça de Deus, está batendo. Aleluia. Amém. Aleluia. Não tem uma música que diz, olha eu aqui, não, alguma coisa assim. Estou musical hoje, querido. Mas sabe o que eu quero dizer com isso, querido? O que eu quero dizer com isso? A gente é como Israel. Isso é pecado. Porque a gente não dá crédito para Deus. Basta Ele jogar a gente num deserto, numa dificuldadezinha, a gente já começa, acho que Deus não existe, esse negócio de ir para a igreja não vale a pena, ler Bíblia, orar, acho que isso, eu estou enganado, isso é coisa de homem. Basta alguém vir e falar bem assim, olha, essa religião sua é loucura, esse Deus seu não existe. E sabe o que eu percebo, querido? Lembra que Paulo disse, em Romanos 10:17, Paulo diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Jesus também vai dizer lá em Marcos, no capítulo 4, verso 19, que a palavra de Deus é como uma semente. E ao ser lançada em determinados campos, ele fala no verso 19, que ela é lançada num campo onde ela é sufocada. Sufocada pelo quê? Aí ele vai explicar. Pelos cuidados dessa vida. Sabe o que eu percebo, querido? Que faz muitas vezes a gente desacreditar de Deus, quando a gente para de olhar para a palavra dele e começa a olhar para as necessidades da vida. Como Pedro fez. Quando é que Pedro afundou?
começou a afundar? Quando parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a tempestade, para a força do vento, para a força das ondas, e ele parou de crer que o sólido onde ele estava pisando era sobrenatural, era Deus ali, era Senhor forte, poderoso, sustentando ele. Se a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, toda vez que você tira os olhos da palavra e começa a basear a sua confiança naquilo que você está vendo à sua volta, vai dar ruim. Porque se você olhar para o mundo que nós estamos vivendo, a minha vontade, a sua vontade não vai ser nem de levantar da cama, sim ou não? Toda vez que você dorme, depois de ouvir um jornal nacional, sua vontade de acordar no outro dia e sair de casa? Não! Por isso, querido, é importante que os teus olhos estejam voltados para a palavra, porque é da palavra que vem a fé. É a palavra que gera a fé, e a fé é essencial para Deus. É pela fé que a gente se aproxima de Deus. Amém, querido? Amém. Nós temos que entender isso. Ver para crer é a mesma coisa de exigir que Deus prove o seu valor. É exigir que Deus prove sua capacidade, que Deus prove sua hombridade. É gente que vira muitas vezes para Deus e diz assim: se o Senhor me der o dinheiro, se o Senhor me der a casa, se o Senhor me der o bom emprego, então eu dizimo e oferto. Se o Senhor me der primeiro, eu dou. Não, eu tenho que estar uma vida muito tranquila, aí eu dizimo e oferto. Se o Senhor não me der uma vida tranquila, eu não tenho tempo para orar, Deus. Eu não tenho tempo para buscar o Senhor. Eu não tenho tempo para vir para culto. O Senhor vai ter que mudar a minha vida primeiro. E Jesus está dizendo: começa a me buscar que eu mudo a tua vida. Começa a ofertar e dizimar que eu prospero os teus caminhos. Você está entendendo? A fé é que atrai o Senhor. É impossível agradar o Senhor sem fé, querido. Tem gente que está sempre dizendo para Deus: faz primeiro que depois eu faço. Quem é um homem para exigir de Deus alguma coisa? Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa, querido? Quando Deus falava comigo a respeito dessa palavra, para a gente ir encerrando, eu me lembrei de uma época em que o meu nome foi para o SPC. E o pior não foi nada. A conta nem minha era. Eu havia emprestado um cartão. Aliás, havia emprestado meu nome para uma pessoa. Ela fez uma conta de telefone, não pagou, meu nome foi para o SPC. 5 anos. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta. A conta já estava em mais de 7 mil reais. Telefone. 5 anos. E eu me lembro muitas vezes de ir numa loja e as pessoas não me davam crédito para comprar 50 reais. Eu não tinha nome para comprar numa loja 50 reais. Não me davam um crédito para comprar 50 reais. Se a parcela fosse 50 reais, não me dava. Por quê? Porque meu nome estava sujo. Foram 5 anos, até limpar o nome, foram 5 anos vivendo assim, sem crédito para nada. E eu me lembro do quanto humilhante era isso. Porque eu ficava pensando: poxa, a dívida nem minha não é. Eu não sou um mau caráter. Sabe aquela sensação de injustiça? De que você está sendo tratado de um jeito que você não fez por merecer. E o Espírito Santo falou comigo assim: é assim que Deus se sente quando vocês não dão crédito para Ele. É com essa tristeza que você sentiu que Deus se sente quando a gente não dá crédito para Ele. Quando no primeiro aperto, a gente quer correr para longe, não para Deus. Quando no primeiro aperto as nossas lágrimas é para o gerente do banco,
e não para o Espírito Santo no nosso quarto de oração. É exatamente assim que Deus se sente, triste. Como quem diz assim, eu faço tanto por eles, eu amo tanto eles, eu dei o meu filho por eles, eu os amei com tudo que eu tinha, e continuo os amando. E quando, em benefício dos meus planos, dos meus propósitos, muitas vezes para o bem até deles, eu exijo mais um tempinho, eu exijo um pouquinho de esforço, de espera, eles logo me julgam não existir. Eles logo me julgam que eu não sou fiel. É assim que o Espírito Santo falou que Deus se sente, querido. E deixa eu te dizer uma coisa. Deus é digno de toda a honra. Deus é digno de todo o nosso crédito, de toda a nossa confiança. Apocalipse 4:11 vai dizer, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade foram criadas. Digno é o Senhor. O Senhor é digno da nossa confiança, é digno da nossa aceitação, digno da nossa paciência, digno das nossas lágrimas, digno do nosso esforço, digno da nossa fé. Digno Ele é, querido, porque Ele tem caráter, Ele não é homem, Ele cumpre o que diz. E João 11:40 vai dizer o seguinte, Jesus disse, não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Coloca aí, por favor, que eu quero encerrar com isso aí. Vamos ficar de pé? Não te hei dito. O Senhor está dizendo para você o seguinte, eu já não te disse, eu já não te avisei. Você nessa noite que no teu íntimo tem duvidado da promessa que Deus te fez. Você nessa noite que tem duvidado do que Deus te prometeu, das palavras que Deus te deu, daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra, querido. O Senhor está te dizendo, eu já te disse. Se você crê em mim, você vai ver a minha glória. Você vai ver o meu poder. Você vai ver a minha mão. Se crê, verás a glória de Deus. Amém? A minha Bíblia, a sua Bíblia, esse livro, pega a sua Bíblia na mão aí. Esse livro está cheio de histórias de homens. Esse livro na sua mão. Leia ele. Amém? Amém. Principalmente quando você estiver em dificuldades, leia esse livro. Porque ele está cheio de história de homens, de mulheres, de povos, que não viram, mas confiaram. E porque confiaram, viram a glória de Deus nas suas vidas. Viram a vitória de Deus nas suas vidas. Se a palavra de Deus fosse uma mentira, um ditado popular que diz assim, mentira tem perna curta. Você acha que com tanto dos esforços que o mundo, que Satanás já fez, para provar que a Bíblia é mentira, você acha que ele já não teria conseguido se a Bíblia fosse uma mentira? Sabe por que eles nunca conseguiram? Porque a palavra de Deus é a verdade. E a verdade se cumpre. Amém? Amém, querido? Então, em nome do Senhor Jesus, eu não sei aonde você tem deixado de crer. Mas o Senhor me trouxe nessa noite para reafirmar para você que o que vence este mundo é a nossa fé. Feche os seus olhos. Vamos orar?